Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal, aqui é Jean Argenton e o assunto da aula de hoje será porcentagem. Então se inscreve no canal se você ainda não for inscrito e bora pro vídeo. Vamos começar vendo aqui pessoal, o que é a taxa percentual? Então a taxa percentual nada mais é do que uma fração cujo denominador aqui, cuja parte de baixo dela é 100, tá bem? Então, ó, x% é a mesma coisa que x dividido por 100. Onde esse x aqui, ó, ele pode ser qualquer valor real, tá bem? O x pertence aos reais. Então, vou ver exemplos aqui, ó. Se no lugar do x a gente colocar o 5, então vai ficar 5%. O que quer dizer 5%? 5% é a mesma coisa que a fração 5 dividido por 100, tá bem? No lugar do x, vamos colocar o 25. 25%. 25% é a mesma coisa que 25 dividido por 100, tá bem? Agora, no lugar do x, a gente coloca 34,8%. Então, 34,8% é a mesma coisa que 34,8 dividido por 100, beleza? Aqui no x, ó, ele pode ter número com vírgula, fazer qualquer valor real, ok? Então, agora, vamos ver alguns exercícios aqui, para nós vermos outras formas de representar taxa percentual. E aqui no exercício 1, nós temos o seguinte, ó. Represente, na forma de fração irredutível, cada uma das taxas percentuais abaixo. Então, primeiro a gente tem que lembrar o que é fração irredutível. Fração irredutível é quando a gente tem uma fração que a gente não consegue mais simplificar ela. Então, por exemplo, a fração 10 oitavos. A gente consegue simplificar essa fração? Consegue, né? Dá para dividir aqui, ó, tanto em cima quanto embaixo por 2. E aí, dividindo por 2, ó, 10 dividido por 2 fica 5. 8 dividido por 2 fica 4. E a gente obtém aqui a fração, ó, 5 quartos. Agora, a gente não consegue mais simplificar essa fração, a gente não consegue mais dividir ela tanto em cima quanto embaixo pelo mesmo número. Então, nós chegamos aqui numa fração, ó, que nós chamamos de irredutível, tá bem? Essa aqui é uma fração que a gente não consegue mais simplificar ela. E é isso que o exercício quer, é que a gente transforme essas taxas percentuais aqui em uma fração irredutível, que é uma forma de representar as taxas percentuais. Então, vamos fazer isso, ó. Então, aqui no item A, ele pede para a gente transformar aqui, ó, 30%. Só que nós não vimos que 30% é a mesma coisa que 30 dividido por 100? E aí 30 dividido por 100 é uma fração que a gente consegue simplificar. Dá para dividir tanto em cima quanto embaixo por 10. Ó. O que acontece dividir por 10? 30 dividido por 10, isso aqui fica 3. E aí 100 dividido por 10, isso aqui fica 10. E a gente chega na fração aqui, ó, 3 décimos. Essa é uma fração que a gente não consegue mais simplificar. Ela não dá para dividir mais em cima e embaixo pelo mesmo número. Então a gente chegou aqui numa fração, ó, que ela é irredutível. Também esse que o exercício quer. A gente transforma aqui, ó, taxa percentual em uma fração irredutível. Represente, né, a taxa percentual na forma de uma fração irredutível. Então aqui está a resposta final. Vamos ver aqui o item B? O item B ele pede para a gente transformar 140%. Como representar, então, 140% para uma fração irredutível? Primeiro, a gente transforma aqui a taxa percentual. Então, 140% é a mesma coisa que 140 dividido por 100. Ok? Agora, a gente pode dividir aqui, ó, tanto em cima quanto embaixo por 10. E aí, ó, 140 dividido por 10, isso aqui fica 14. Aí, 100 dividido por 10, isso aqui fica 10. Agora, repara que a gente consegue dividir aqui ainda, né? Dá para dividir o 14 por 2. E dá para dividir o 10 por 2 também. Aí, 14 dividido por 2, isso aqui fica 7. 10 dividido por 2, isso aqui fica 5. Agora, a gente não consegue mais simplificar essa fração aqui. Então, essa aqui é uma fração irredutível e é a resposta final do item B. Então, representar 140% na forma de uma fração irredutível é 7 quintos. Ok? Vamos ver aqui agora o item C. E aqui no item C nós temos que representar agora 0,8%. Então, 0,8% na forma de uma fração irredutível. Então, 0,8% é a mesma coisa que 0,8 por 100. Só que agora, antes da gente conseguir simplificar essa fração aqui, primeiro a gente tem que tirar essa vírgula aqui, ó, essa casa decimal, que isso aqui está representado no número decimal. E como que a gente faz isso? Ó? Em vez de a gente dividir, a gente vai multiplicar. A gente multiplica em cima por 10 e multiplica embaixo por 10, olha só. Aí 0,8 vezes 10, a gente fizer essa continha aqui, isso aqui dá 8, tá bem? Então, 0,8 vezes 10 dá 8. Como eu multipliquei em 10 por 10 em cima, eu tenho que multiplicar por 10 embaixo também. Então, 100 vezes 10, isso aqui fica 1000. Então, a fração 0,8
dividido por 100 é a mesma coisa que a fração 8 dividido por 1000. Agora a gente consegue estar simplificando essa fração aqui. Ó. Dá para dividir aqui, ó, tanto em cima quanto embaixo por 8. E aí, ó, 8 dividido por 8, isso aqui fica 1. E 1000 dividido por 8, isso aqui fica 125. Pronto, aqui a gente tem uma fração que a gente não consegue mais simplificar ela. Então, 0,8%, representado na forma de uma fração irredutível, é a fração 1/125. Pessoal, aqui na questão 2, nós temos que fazer o seguinte. Representar, na forma agora de um número decimal, cada uma das taxas percentuais. Então, a taxa percentual aqui, ó, ela pode ser representada também na forma de um número decimal. Como assim? Ó? Vamos ver aqui. Então, o item A aqui, ó, 42%. A gente sabe que 42% é a mesma coisa que o quê? A mesma coisa que 42 dividido por 100. Não é? Agora, ele quer isso aqui na forma de um número decimal. A forma de número decimal é simplesmente a gente dividir essa fração aqui. O que acontece se a gente dividir 42 dividido por 100? Isso aqui é a mesma coisa, então, que 0,42. E aqui está na forma de um número decimal. Então, a gente representou aqui, ó, a taxa percentual na forma de um número decimal. Beleza? Então, é isso que a gente tem que fazer nesse exercício aqui. Vamos ver agora o item B. Ó. O item B a gente tem que transformar aqui, ó, 5% em um número decimal. Então, 5%... Nós já vimos que é quanto? 5 dividido por 100. E aí, 5 dividido por 100, ó, se a gente fizer essa continha aqui, isso aqui é a mesma coisa, então, que 0,05. Ok? Então, 5% transformado em número decimal é 0,05. Vamos ver agora o item C. Aqui no item C, nós temos transformado 250% em um número decimal. E aí, 250% é a mesma coisa que 250 dividido por 100. Agora é só a gente dividir aqui, ó, faz a continha, 250 dividido por 100. Se a gente fizer essa continha aqui, isso aqui vai dar 2,5 ou 2,50, né? Então, 2,5 aqui, ó, é a representação na forma de número decimal da taxa percentual de 250%. Agora vamos ver aqui o item D. Ó. Aqui no item D nós temos 0,4%. 0,4% é a mesma coisa que 0,4 dividido por 100. Agora é só a gente fazer essa continha aqui, ó, 0,4 dividido por 100. Isso aqui vai ser a mesma coisa, então, que 0,004. Okay? Então, 0,004 é a representação na forma de um número decimal de 0,4%. Pessoal, aqui na questão 3, nós temos aqui, ó, representar na forma de taxa percentual cada um dos números decimais. Então, pode vir para a gente aqui, ó, em forma de número decimal e a gente querer transformar na forma de taxa percentual. Como que a gente faz isso? Ó? Vamos ver aqui. Então, aqui no item A, nós temos que transformar aqui o número decimal 0,75 em taxa percentual. Então, a gente tem aqui. E vamos transformar. A primeira coisa que a gente tem que fazer é transformar isso aqui numa fração cujo denominador seja 100. Por quê? Por que denominador 100? Porque taxa percentual não é uma fração com o denominador que a parte de baixo é 100. Então, vamos fazer isso. Ó. O denominador aqui, ó, tem que ser 100 embaixo. E aí, o que a gente faz? Ó? Aqui no 0,75, não é como se ele tivesse dividido por 1? Então, para a gente chegar em 100, é como se tivesse multiplicado esse 1 aqui embaixo, ó, por 100. E numa fração, se a gente multiplica embaixo por um número, a gente tem que multiplicar em cima pelo mesmo número, tá? Então, a gente multiplica em cima aqui, ó, por 100 também. E aí, 0,75 vezes 100, isso aqui fica 75. Então, o que eu fiz aqui de novo? A gente tem a taxa aqui, 0,75. E 0,75 é como se tivesse dividido por 1. E aí, ó, a gente tem que chegar numa fração que o denominador é 100. Para conseguir isso, eu multipliquei esse 1 aqui de baixo por 100. Só que numa fração, se você multiplica embaixo por um número, você tem que multiplicar em cima pelo mesmo número, para não mudar a fração. Então, se eu multipliquei embaixo por 100, eu multipliquei em cima por 100 também. E aí, 0,75 vezes 100, isso aqui deu 75 centésimos. Então, beleza, eu consegui transformar o 0,75 numa fração cujo denominador é 100. Agora, para transformar isso aqui em taxa percentual, a taxa percentual é 75, então, por cento. Por quê? Porque 75% é 75 por 100. Então, já tem aqui 75 dividido por 100, é a mesma coisa, então, que 75%. E beleza, ó, aqui está o resultado final. Nós conseguimos, então, transformar aqui, ó, representar o número decimal em uma taxa percentual. Beleza? Vamos ver aqui, ó, o item B agora. Aqui no item B nós temos 0,5. E nós temos que transformar esse número decimal aqui em taxa percentual. Então, de novo, o 0,5 é a mesma coisa que ele tivesse dividido aqui, ó, por 1.
Beleza? Então não tem nada embaixo quando tivesse dividido por 1. E a gente tem que chegar numa fração com o denominador, a parte de baixo, 100. Para conseguir isso, eu vou multiplicar esse 1 aqui por 100. Tá bem? 1 vezes 100 é 100. Então, já consegui a parte de baixo. Só que se eu multipliquei a parte de baixo aqui por 100, eu tenho que multiplicar a parte de cima também por 100. E aí 0,5 vezes 100, isso aqui fica 50. Então, 50%, né? Então, a taxa percentual aqui, ó, é 50%. Beleza? Vamos ver aqui o item C agora. O item C é 1,24. E vamos transformar agora esse número decimal aqui em taxa percentual. Então, embaixo é como se tivesse 1. A gente tem que chegar numa fração cujo denominador é 100, então multiplica embaixo aqui por 100. 1 vezes 100 é 100. Multipliquei por 100 embaixo, multiplica por 100 em cima. Aí, ó, 1,24 vezes 100, fazendo a continha, né? 1,24 vezes 100, isso aqui vai dar 124. Então, 124%. Então, taxa percentual, 124%. Representando, então, o número decimal 1,24 na forma de taxa percentual. Agora, vamos ver aqui o item D, ó. Aqui no item D, nós temos 0,058. Então, 0,058. E vamos transformar isso aqui em taxa percentual. Então, embaixo, como se tivesse 1. Mesmo esquema. Vamos multiplicar esse 1 aqui, ó, por 100. E aí, 1 vezes 100 dá 100. Agora, a gente multiplicou embaixo por 100, multiplica em cima por 100 também. Então, 0,058 vezes 100, isso aqui vai dar 5,8%, né? Então, forma de taxa percentual, 5,8%. Beleza, pessoal? Então, aqui a gente transformou aqui, ó, número decimal em taxa percentual. Pessoal, aqui na questão 4, nós temos o seguinte, ó, represente na forma de taxa percentual cada uma das frações. Então, a gente pode ter aqui, ó, frações e a gente queria transformar isso aqui em taxa percentual, representar isso aqui na forma de taxa percentual. E como que nós fazemos isso? Então, aqui no item A, nós temos que representar a fração 5/4 na forma de taxa percentual. Então, antes de fazer isso aqui, a primeira coisa que a gente faz é simplesmente dividir aqui, ó, divide mesmo, ó, 5 dividido por 4, e ver quanto que dá isso aqui. Se a gente fizer essa continha aqui, a gente vai ver que isso aqui vai dar 1,25, tá bem? E aí, 1,25 não é um número decimal? Então, para colocar isso aqui agora na forma de taxa percentual, a gente faz igual a gente fez no exercício anterior. Aqui embaixo do 125, como se tivesse 1, tá bem? A gente tem que transformar isso aqui, então, numa fração cujo denominador seja 100, ou seja, cuja parte de baixo seja 100, então a gente multiplica aqui a parte de baixo por 100. Aí, 1 vezes 100, já deu 100 que a gente quer aqui embaixo. Agora, se a gente multiplicou embaixo por 100, a gente tem que multiplicar aqui em cima por 100 também. Aí, ó, 1,25 vezes 100, isso aqui é a mesma coisa que 125. 125%, ou seja, então, a taxa percentual aqui, ó, 125%. Então, é assim que a gente transforma uma fração numa taxa percentual. Primeiro, a gente divide a fração aqui, ó, divide o 5 pelo 4, fazendo essa divisão, dá 1,25. 1,25 como se tivesse 1 embaixo, multiplica tanto embaixo quanto em cima por 100, a gente consegue uma fração, cujo denominador seja 100, e é só transformar em taxa percentual. Beleza? Vamos ver aqui o item B agora. Aqui no item B, a gente tem que transformar a fração 3/8. Então, de novo, é só a gente dividir 3 por 8. E aí, fazendo essa continha aqui, a gente vai ver que isso aqui vai dar 0,375. E aí, esse número decimal aqui é como se eu tivesse dividido aqui embaixo, ó, por 1. Então, a gente multiplica agora aqui por 100. 1 vezes 100 é 100. E multiplicou aqui embaixo por 100, multiplica também em cima por 100. E 0,375 vezes 100, isso aqui vai dar 37. Opa, coloquei a vírgula errada aqui, 37,5. Tá, aqui é 37. É 37,5. Então, é 37,5%, né? Então, a representação aqui, ó, 37,5%. Então, a fração 3/8, representada na forma de taxa percentual, fica 37,5%. Vamos ver agora aqui, ó, o item C. E aqui no item C nós temos a fração 14/16. E fazendo essa continha aqui, ó, divide 14 por 16. Dividindo 14 por 16, isso aqui vai dar 0,875. Agora aqui embaixo é como se tivesse 1. Multiplica por 100.
1 vezes 100, 100. Multiplica em cima por 100 também. Então, 0,865 vezes 100, isso aqui vai dar, então, 87,5. Então, 87,5%, né? 87,5%. Beleza? Então, é assim que a gente representa, ó, uma fração aqui qualquer em taxa percentual. Pessoal, aqui na questão 5, nós temos aqui, ó, a seção de controle de qualidade de uma indústria reprovou 4% dos 800 ferroelétricos fabricados para um determinado dia. Quantos ferros elétricos foram reprovados nesse dia? Então, agora, de fato, aqui a gente vai ver como é que a gente calcula a porcentagem de um certo valor, né? Então, a gente tem que calcular aqui, ó, quanto que é 4% de 800. Então, vamos fazer isso. Se a gente quer calcular a porcentagem de alguma coisa, então, ó, 4% a gente viu que é 4 dividido por quanto? Por 100, né? Então, 4% é a coisa que 4 dividido por 100. Quando a gente fala assim, ó, 4% de 800, esse 12 ou 10 aqui, ó, ele é como se fosse vezes, tá? Então, aqui, ó, 4% de 800 é a mesma coisa que 4 dividido por 100 vezes 800. Beleza? Então, a gente multiplica aqui, ó. E quando tem zero, fica tranquilo. Porque a gente pode, como é multiplicação, a gente pode estar simplificando aqui esse zero com esse zero com esse zero. E o que sobra? Sobra 4 vezes 8. E, ó, 4 vezes 8, isso aqui dá 32. Então, a resposta final é 32, ou seja, quantos ferros foram reprovados? Foram reprovados 32 ferros. Agora, a gente pode fazer também na forma de número decimal, né? Porque a gente viu que 4% não pode ser representado na forma de número decimal. É assim, ó, 4 dividido por 100, né? 4%. Se a gente dividir aqui, ó, 4 dividido por 100, isso aqui dá 0,04. Que a gente viu nos outros exercícios, né? Que é a representação na forma de um número decimal. E a gente pode também utilizar aqui, ó, esse número decimal aqui, ó, em vez da fração. Então, como que fica? Ó, 4% de 800, a gente pode usar o número decimal e fazer aqui, ó, 0,04 vezes 800. E fazendo essa continha aqui de vezes, 0,04 vezes 800, tem que encontrar o menos 32 aqui. Tá bem? Então, tem essas duas formas de fazer aqui. Você pode usar a fração, você pode usar também aqui o número decimal. Aí vai de cada um aqui, quem achar melhor usa assim, quem achar melhor usa assim. E que exercício 6, nós temos, dentre 240 mil eleitores que votaram em uma candidata, 64% são mulheres. Dentre essas mulheres, 42% são casadas. Quantas mulheres casadas votaram nessa candidata? Então, a gente tem que fazer aqui as porcentagens. Então, vamos lá. Então, primeiro, a gente tem que calcular aqui, ó, quantas são mulheres desse número de eleitores aqui, ó, 240 mil. Para fazer isso, então, 64%, a mesma coisa que 64 dividido por 100, vezes, né? Porque 64% de 240 mil, a gente vai, então, 64 dividido por 100 vezes 240 mil. Agora, tem esses zeros aqui, tem esse zero aqui, está multiplicando, pode simplificar. Então, simplifica 0 com 0, simplifica 0 com 0. E aí sobra, ó, 64 que multiplica 2.400. Então, faz vezes aqui, ó. Fazendo essa continha de vezes aqui, a gente vai obter aqui o número, ó, 153.600, tá bem? Então, 64 vezes 2.400 dá 153.600. Então, 64% de 240 mil é 153.600. O que é esse número aqui? Esse número aqui, ó, são mulheres. Ó. Então, desses números de eleitores aqui, ó, 153.600 são mulheres. São aqui, ó, mulheres, tá bem? Agora, não é isso que o exercício quer, né? Ele quer saber quantas das mulheres são casadas. E aí, ó, do número total de mulheres, 42% delas são casadas. Então, vai ser 42% desse número que a gente encontrou aqui, ó, de 153.600. Então, vou fazer aqui, ó, 42%, 42 dividido por 100, de conta agora de 153.600, então, vezes 153.600. Agora, de novo, tem multiplicação e tem zeros. A gente pode simplificar aqui, ó, 0 com 0, 0 com 0. E sobra 42, que multiplica 1.536. Fazendo agora essa quantia de vezes aqui, ó, multiplica os dois, e nós vamos obter aqui, ó, 64.512, que são as mulheres que são o quê? Casadas, tá bem? Então, obtemos aqui a resposta final, e espero que você tenha entendido como que a gente calcula a porcentagem, então, pessoal. Mas, então, é isso, pessoal, a nossa aula acabou aqui, e comenta aí qual outro assunto de matemática você gostaria que eu estivesse trazendo para um próximo vídeo. Então, até na próxima aula. Fui!